Shalom, pastores, tudo bom? Eu sou Ingrid, sou discípula da comunidade Aliança, pastora de grupo de oração da Missão de Fortaleza, e me pediram para conversar com vocês, partilhar um pouco de como se dá o caminho de santidade num pastoreio, passando pela economia do reino, né? E começar falando para vocês o que é que representa para mim a comunhão de bens. Comunhão de bens para mim realmente é um ato de fé, de confiança no senhorio do Senhor, de toda a minha vida, de entregar a Ele, é um sinal, é apenas um sinal dessa entrega total, de uma gratidão que eu tenho ao Senhor. Ela é um ato, né, que se passa, um pequeno ato que eu dou da minha pobreza, da minha obediência ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, um pequeno ato de caridade que eu tenho, de partilha que eu tenho com os irmãos, de vida fraterna. Toca o amor que eu tenho pelo Senhor e o amor que eu tenho pelo outro. E ela contribui com a evangelização, que é o que eu acredito, que nós, Shalons, acreditamos, que a evangelização, ela transforma a vida das pessoas, ela salva a humanidade. E a economia do reino, a comunhão de bens, no pastoreio, ela difere de algum outro ministério? Não. Se eu deixar de ser do pastoreio, eu vou deixar de fazer a comunhão de bens? Não. A não ser que eu venha passar por alguma crise. Crise de fé, crise de amor, crise de gratidão, crise de confiança no Senhor. Se tudo isso estiver bem, a minha comunhão de bens é um sinal de que tudo isso está correndo bem. Agora, como é que ela se dá, né? Trazendo isso realmente para o pastoreio, onde é que a gente pode ver isso de uma forma mais específica para a gente? A gente entra na própria passagem do Senhor, quando ele fala do bom pastor. E eu vou ler aqui só um breve parte para vocês. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Então, a primeira coisa é isso, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Estamos nós entrando por essa porta, a porta que é o próprio Jesus. E me faz me perguntar, estamos nós realmente fazendo a venha ao Senhor? Estamos nós fazendo, nos ajoelhando perante o Senhor Jesus, quando entramos num grupo de oração, quando fazemos um acompanhamento das ovelhas? Estamos nós prostrando esse senhorio a Ele, que é o nosso Senhor, quando entramos ali para tocar naquelas ovelhas que, na verdade, as ovelhas são deles? Ou estamos dando o jeitinho, dando uma desculpa? E aqui entra a comunhão de bens, quando muitas vezes a gente dá um jeitinho, a gente dá uma desculpa para passar por outra parte, né? E uma outra parte da passagem, quando ele pergunta, as ovelhas ouvem sua voz e ela chama suas ovelhas uma a uma. Como é que estamos chamando as nossas ovelhas se nós não temos a confiança de passar por essa porta? A comunhão de bens passa por isso, porque muitas vezes é não saber o que está do outro lado, simplesmente olhar, Senhor, é tu, eu confio em ti, e eu vou passar por essa porta, eu vou dar esse testemunho, eu vou entrar ao que tu pede, ao mandamento que tu pede, ao teu amor. Quando eu perguntava sobre essa porta, me via Jesus, onde ele tem a parte dele aberta, que é o peito dele. Ali é a misericórdia do Senhor. Então, quando a gente quer entrar no Senhor, a gente tem que entrar ali no peito dele, a gente tem que passar também por esse dom de misericórdia. E é nessa confiança, nessa misericórdia que a gente também vai aprender a chamar nossas ovelhas, a gente vai aprender a amar, a gente vai aprender a confiar. Então, como é, né? As ovelhas ouvem sua voz e ela chama suas ovelhas uma a uma. Estamos nós chamando a esse caminho nós temos que confiar para chamar a ovelha a traçar esse caminho. E a segunda coisa, a terceira coisa, quando ele diz que o pastor caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhece a sua voz. Caminhamos à frente aonde? A gente caminha na frente? Assim deveríamos, ou peçamos nessa graça ao Senhor, para que a gente caminhe na frente, na fé,
na confiança no Senhor, na pobreza, na obediência, nessa total rendição de vida ao senhorio do Senhor, na evangelização. Nós estamos como pastores porque nós acreditamos na evangelização, então nós estamos ali evangelizando. Muitas vezes a gente vai pegar uma ovelha que vai nos dar um banho, um acompanhamento do que é fé, do que é amor ao Senhor, do que é senhorio, mas nós somos chamados a caminhar na frente deles. E a comunhão de bens, para mim, ela é um sinal, realmente, de tudo isso. É um sinal que nós provamos, que nós tocamos na nossa vida, tudo isso. E que nós queremos contribuir com isso, contribuir na vida dos outros, né? Contribuir como um sinal de fé, como um sinal de confiança, de pobreza, de obediência, de rendição, de senhorio. E também, e muito também nós, Shalom, queremos contribuir com a evangelização da humanidade, no mundo, seja onde for, seja na missão de Fortaleza, seja na África, seja na Europa, seja no norte do Brasil. Então, que nós, pastores, possamos rezar, pedir ao Senhor Jesus, pedir à Nossa Senhora, pedir à Virgem que interceda por nós, interceda para que sejamos fiéis pastores ao amor do Senhor, fiéis pastores que ao passar pelo Senhor, ao passar por essa porta que Ele nos chama primeiro, isso é uma grande graça, Ele chamar primeiro nós pastores a passar por Ele, a passar pela misericórdia dEle. Então que nós possamos, ao passar pelo Senhor Jesus, ao olhar Ele ali no Santíssimo Sacramento, nos prostrar diante dEle, realmente adorar e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E eu quero que os outros também passem por esse senhorio, eu quero que os outros também provem desse amor que Tu é. Então que a gente possa nos unir, que nós possamos pedir essa graça, que tudo é graça, tudo vem do Senhor, que nós possamos dar o nosso ato de fé, possamos convidar as nossas ovelhas a dar este ato de fé e proclamar realmente que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que nós o amamos, que nós queremos render a nossa vida a Ele, que nós queremos passar por essa porta que muitas vezes pode ser estreita, que muitas vezes pode ser difícil em situações, né, principalmente quando tocamos na situação financeira, mas é um ato de fé, é um ato realmente de confiar, e que nós possamos ter, com a graça do Senhor, aquela autoridade de também, ao chamar, nós chamamos porque nós passamos primeiro. Nós provamos disso. Então, é uma outra forma de chamar até a caridade com que nós vamos ter, a forma que nós vamos ter. E assim caminhar na frente. Amém? Shalom. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço.